Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós iremos continuar a ver a partir do capítulo 17 e esperamos hoje ver até o capítulo 21. Iremos encerrar este capítulo de Juízes. Vamos aqui encontrar nestes vários capítulos uma filosofia que marca a história das nações. Eu creio que aqui podemos encontrar alguns princípios que devemos levar muito a sério na nossa vida como uma sociedade, na nossa vida como povo. Eu creio que nestes últimos capítulos nós vamos encontrar aqui padrões que se repetem frequentemente nas sociedades e que conduz normalmente as sociedades à sua própria ruína e à sua própria extinção. Se nós repararmos nas grandes nações, nos grandes impérios, todos eles mais ou menos mantiveram este padrão. Aqui com a nação de Israel encontramos também este padrão que se repete. Vemos que Israel começa num estado de bênção, no sentido que Deus está com eles a abençoar. Depois Israel afasta-se dos caminhos de Deus, segue os seus próprios caminhos, cai então na desgraça, na escravatura, na miséria, e quando está nesse estado de miséria e de escravidão, clamam a Deus, e Deus intervém, livrando o povo desse estado, e coloca-os num lugar de segurança, num lugar de bênção de novo. Quando o povo está nesse lugar, então servem a Deus com afinco, com dedicação, mas rapidamente se esquecem de Deus e de novo se afastam. Este tipo de filosofia de vida, digamos assim, este padrão que se repete constantemente, tem, digamos assim, três ordens, três passos pelos quais o povo passa antes de voltar a esta miséria. O primeiro passo é o abandono espiritual. O povo deixa de se preocupar com Deus. Um segundo passo nesta caminhada para a desgraça é o relativismo moral. E o terceiro passo que nós encontramos é a anarquia política. Então nós vemos normalmente estes três passos que são constantes nas sociedades que se desmoronam, nas sociedades que entram em crise e em colapso. Elas têm um afastamento de Deus, elas depois começam a ter um relativismo moral, já nada é certo, já nada é errado, vale tudo, e depois finalmente começa-se a ter uma anarquia política. Não existem líderes capazes de governar aquela nação, capazes de dar um rumo e uma orientação política à nação. Nós vamos ver estes passos, estes três passos que eu acabei de mencionar, nestes capítulos, do capítulo 17 ao capítulo 21. Então vamos dedicar um pouco mais de tempo a esta questão da apostasia ou do abandono espiritual, pois ele realmente é o nosso centro aqui das nossas atenções. Eu gostaria de dedicar um pouco mais de tempo a esta questão. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 17. E o verso 1 nos diz assim: Nas colinas de Efraim vivia um homem chamado Mica. Um dia ele disse para a mãe: Aquelas 1.100 moedas de prata que julgavas terem-te roubado, tendo amaldiçoado o ladrão, fui eu quem as tirou. E a mãe disse então ao seu filho: Que Deus te abençoe por teres confessado tal coisa. Vejam o ridículo da situação. O povo de facto está neste processo de abandono de Deus. Começa a dar passos no sentido de relativizar os aspectos morais. Este filho tinha roubado a sua própria mãe. E agora, quando ele confessa o seu crime, a sua mãe diz: Que Deus te abençoe, meu filho. Vejamos como este homem, este Mica, era um menino mimado, provavelmente, de sua mãe. Era um menino que fazia tudo o que lhe apetecia e quando ele fazia coisas erradas, Deus ainda dizia: Que Deus te abençoe. Vejamos o ridículo da situação. E é neste ambiente que, de facto, o povo vai começar a caminhar para a sua desgraça. O verso 3 continua a dizer: E assim lhe devolveu o dinheiro. Este homem, Mica, devolveu o dinheiro à sua mãe. E disse então: Eu quero dar este dinheiro ao Senhor para que seja contado em teu favor, declarou a mãe. Vou mandar esculpir uma imagem e cobri-la de prata. Vejamos aqui este abandono espiritual.
Estamos a falar do povo de Israel. Deus havia declarado que o povo de Deus não deveria fazer imagens de escultura de forma alguma, nem de homens, nem de animais, nem de objetos. O povo não deveria venerar nem adorar qualquer imagem de escultura. Mas esta mulher aqui, quando o seu filho confessa o seu crime, ela diz que Deus te abençoe e ainda vamos fazer quase uma festa por causa disto. Ou seja, vou fazer uma oferta a Deus, vamos fazer uma celebração, as pessoas vão saber esse teu ato incrível, tão bondoso de confessares o teu crime. E ainda mais, vamos fazer também um ídolo, uma imagem que nos fique como referência para nós podermos venerar e adorar como uma base, um marco dessa tua confissão. Vemos aqui a relativização moral desta família, desta mãe em relação ao seu filho. Vemos de facto o abandono espiritual que o povo começa a ter, deixando de perceber que eles só deveriam de adorar a Deus, mas começam agora a fazer imagens para si. Neste capítulo 17 do livro de Juízes, o verso 4 continua: A mãe então pegou, em 200 moedas, levou-as a um ourives, que lhe fez um ídolo e a colocou num nicho em casa. Mica já tinha uma coleção de ídolos, além da estola sacerdotal e de alguns terafins. E designou o seu próprio filho como sacerdote, porque nesses dias em Israel não havia rei, de tal forma que cada um fazia o que melhor lhe parecia aos seus olhos. Esta frase final aqui deste texto, na realidade, é o marco que mostra a filosofia de vida que este povo tinha. Cada um fazia o que lhe parecia bem aos seus olhos, o que lhe parecia melhor aos seus próprios olhos. Vemos que esta maneira de pensar em si mesmo pode ter benefícios, porque de alguma forma leva as pessoas a terem convicções, mas ao mesmo tempo é uma maneira de pensar que traz muitos prejuízos para uma sociedade. De alguma forma, esta maneira de pensar é muito próxima à nossa própria maneira de pensar, à mentalidade pós-moderna em que nós estamos inseridos. A nossa maneira de pensar hoje em dia é um pouco assim. Tu tens a tua verdade, eu tenho a minha, cada um respeita a sua verdade e então ficamos amigos. Em si mesmo não está errado, é verdade que devemos respeitar a opinião dos outros. O erro está que quando cada um de nós faz aquilo que lhe parece melhor aos seus próprios olhos e que já não há referências coletivas, já não há padrões a seguir, já não há orientações a seguir, e isto coloca-nos num caminho muito perigoso. Vejamos então alguns exemplos práticos, como é que isto se pode traduzir na prática. Se eu faço o que bem me parece aos meus próprios olhos, se eu faço melhor que aquilo que eu acho aos meus próprios olhos, se eu acho bem ter o carro do meu vizinho, eu então posso ficar com ele, porque é aquilo que me parece bem aos meus próprios olhos. Se eu acho bem beber em excesso e depois conduzir, então eu posso beber em excesso e depois conduzir, porque é o que me parece bem aos meus próprios olhos. Se eu acho bem ser infiel à minha mulher, então eu posso ser infiel à minha mulher, porque uma aventura não faz mal a ninguém. Se eu acho bem dizer uma mentirinha e porque assim fico melhor e safo melhor a situação, então eu vou dizer essa mentirinha porque parece-me bem aos meus próprios olhos. E este é o perigo desta atitude de vida que o povo de Israel estava a ter. Cada um fazia aquilo que lhe parecia melhor aos seus próprios olhos, independentemente das consequências que isso vinha a trazer para a vida dos outros. Nós não podemos viver a nossa vida dessa forma. É verdade que temos que ter convicções sobre os nossos assuntos, sobre o rumo a dar à nossa vida. Mas também é verdade que temos de ter princípios e padrões que gerem a sociedade no seu todo. Há princípios que são, diríamos, universais, são direitos universais de todos os cidadãos e que têm de ser respeitados independentemente do meu olhar e do meu parecer bem pessoal e individual. E nós temos de recuperar esta visão do coletivo, do benefício do todo e não só ficar num individualismo exacerbado olhando simplesmente para aquilo que me parece bem a mim próprio, esquecendo-me daquilo que parece bem aos outros. Então, na nação de Israel vivia-se este ambiente. O povo estava a afastar-se dos caminhos de Deus. Começavam a ter em casa os seus próprios ídolos. Começavam a ter em casa a nomeação dos seus próprios sacerdotes, como fez este homem Mica. E o texto bíblico continua neste capítulo 17, o verso 7 diz: Entretanto, houve um levita da cidade de Belém, em Judá, que chegou àquela região de Efraim, procurando um lugar onde se instalar para viver. Aconteceu passar ali pela casa de Mica e perguntaram: De onde vens?
O levita respondeu: de Belém, de Judá, e procura um lugar para viver. Fica aqui comigo, serás o meu sacerdote e conselheiro. Dou-te 110 dracmas de prata por ano, mais roupa para vestires e alimentação, além de um quarto. O jovem aceitou e ficou a viver com Mica. Agora continuamos a olhar para esta situação de afastamento espiritual. Supostamente, o sacerdote, o levita, deveria ser aquele que deveria preservar a palavra de Deus, aquele que deveria trazer às famílias da sociedade israelita os princípios de vida, os padrões que Deus tinha para o seu povo. De alguma forma, este homem chega à casa de Mica e torna-se o seu líder espiritual privado. Ou seja, era Mica quem lhe pagava o salário. Certamente, este sacerdote, este levita, foi um homem que ficou como um mercenário. Só poderia dizer aquilo que agradaria a Mica, pois se não fosse assim, este homem, Mica, iria cortar-lhe o seu sustento, poderia colocá-lo fora de casa, deixaria de lhe dar a roupa para vestir e ele ficaria em maus lençóis, como costuma dizer o povo. É necessário que nós entendamos que aqueles que ministram a palavra, os líderes espirituais, não podem ser nem mercenários, nem pessoas que prestam serviços em troca de dinheiro, nem pessoas que estão a trabalhar por conta de outrem. Não, eles são servos de Deus e têm de anunciar a palavra de Deus independentemente de quem lhes paga. E é importante que nós tenhamos esta visão. É importante que aqueles que falam acerca da palavra de Deus não possam ficar amordaçados por causa das questões financeiras. Não possam ficar amordaçados e deixar de dizer a verdade por causa do seu salário mensal. Os servos de Deus têm de falar a palavra de Deus, independentemente do sustento que recebem ou deixam de receber, de onde o recebem. É importantíssimo que aqueles que ministram a palavra de Deus, sejam eles pastores, padres, líderes espirituais, sejam homens e mulheres capazes de falar exatamente aquilo que Deus mandou falar e não questões de ordem pessoal, não aquilo que interessa aos seus ouvintes ouvir, mas aquilo que Deus mandou falar. O livro de Juízes, no capítulo 17, o verso 3 continua então a falar: agora, diz Mica, tenho a certeza que o Senhor me abençoará, porque tenho um levita como sacerdote. Vejamos o ridículo e a queda que o povo está a ter. Este homem Mica achava que ele era abençoado por causa de ter um levita ali em casa. Ele não se percebia, não tomava em atenção que quem abençoava ou deixava de abençoar era o próprio Deus. O sacerdote ou o levita que ali estava era quase como um amuleto e infelizmente temos muitos cristãos ainda hoje que têm os seus amuletos no seu carro, atrás da sua porta lá em casa, talvez até tenham um altar como este homem Mica tem em sua própria casa e acham que isso lhes vai trazer sorte. No fundo era a mesma ideia que este homem Mica tinha. Ele tinha um levita lá em casa e achava que por essa razão então agora ele estava abençoado e iria trazer sorte à sua vida. Infelizmente nós confundimos as coisas, misturamos Deus com a idolatria, misturamos Deus com a sorte e achamos que estas coisas acontecem dessa forma. Se eu tiver este amuleto, se eu tiver esta situação, então Deus vai me abençoar. E é a confusão que muitas vezes nós fazemos na nossa cabeça. Deus não se mistura com a idolatria, Deus não se mistura com outros deuses. Então há que ter esta distinção bem clara. E este homem Mica não o fazia, este homem levita não o fazia, mas isto era o que estava a acontecer na tribo de Efraim. Em simultâneo aconteciam outras coisas e vamos ver o que acontecia na tribo de Dan. Estamos no capítulo 18, verso 1 do livro de Juízes e diz assim o texto bíblico: não havia mais uma vez rei em Israel naquele tempo. A tribo de Dan estava ainda a tentar achar um território para se estabelecer, visto que até à data não tinha expulso as gentes que viviam na terra que lhe tinham sido consignada. Ou seja, o povo de Israel ainda não tinha, de alguma forma, a liderança nacional estabelecida e a tribo de Dan também não tinha tomado posse das promessas que Deus havia feito. Ou seja, Deus tinha dado no livro de Josué, se você está lembrado, nós tratamos há algum tempo atrás, que ele iria dar então território a cada tribo. Mas a tribo de Dan continuava ainda sem ter obtido o seu próprio território. Passou-se várias décadas, ou talvez até alguns séculos, e a tribo de Dan continuava sem tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Alguns de nós somos assim.
Deus prometeu coisas para a nossa vida, mas nós não nos apoderamos delas, não tomamos posse das promessas de Deus para nós. E era o que estava a acontecer na tribo de Dan. Mas vejamos o que diz então o texto bíblico, no capítulo 18, o verso 2. Diz assim: os homens de Dan escolheram então 5 valentes soldados das cidades de Zora e de Estaol, para às escondidas irem observar a terra onde pensavam estabelecer-se. Chegaram às colinas de Efraim e ficaram na casa de Mica. Repararam eles no sotaque da fala do jovem levita e tomaram-no à parte e perguntaram: o que estás a fazer aqui? Por que é que vieste para cá? Ele contou-lhes o contrato que tinha feito com Mica e que era presentemente o pessoal daquela família. Este levita está agora diante de uma pergunta que lhe são levantadas por estes homens acerca da sua fidelidade à palavra de Deus e acerca da forma que ele se dirigia, como é que ele vivia. De alguma forma, ele é confrontado com a sua própria realidade. E ele diz que, sim senhor, ele está ali, é um sacerdote pessoal, é a sua função, de alguma forma, é ser sacerdote, então se aquela pessoa lhe paga, ele fica ali. Ele nem se apercebe que a sua atitude de ser um sacerdote pessoal compromete a sua função de ensinar a palavra de Deus. Ele não pode ensinar a palavra de Deus com favoritismo ou comprometendo a mensagem da palavra de Deus. E este era o período em que se vivia na nação de Israel. Era um período de favoritismos, de partidarismos, de corrupção, de confusão, de afastamento de Deus, e era assim que o povo vivia. Infelizmente, às vezes, em determinados sítios do nosso país, não é muito diferente. Vivemos esse ambiente, talvez, onde talvez até cristãos caem nesse erro de favorecer A, B ou C, favorecer esta família, distinguir aquela família, enfim, porque têm posses ou são famílias consideradas de influência e dão destaque a essas famílias em vez de considerarem, como diz a Bíblia, todos por igual, que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, que devemos tratar as pessoas de igual forma, com respeito, com consideração por todos de igual forma. Então o livro de Juízes continua no verso 5. Então disseram-lhe eles: pergunta a Deus se a nossa incursão será ou não bem-sucedida. E este homem responde: sim, tudo correrá bem, o Senhor está a tomar conta de vocês. Vemos aqui que este homem levita, basicamente ele fala aquilo que agrada ao ouvido das pessoas que o procuram. Ele gosta de falar palavras bonitas, independentemente se são verdades ou não, isso pouco importa. Então ele fala: não, Deus está convosco, Deus vos abençoe, vão ser bem-sucedidos. Infelizmente, mais uma vez, hoje em dia, temos pessoas assim, que supostamente falam em nome de Deus, mas basicamente eles dizem: não, tu vais ter saúde, tu vais ter bens, tu vais ser abençoado, e isso é o que importa. E muitas vezes esquecemos que a palavra de Deus tem mandamentos para nós. E até tem promessas que se calhar nós não gostamos muito de ouvir. Por exemplo, aqueles que são piedosos, então sofrerão perseguição. Mas nós não gostamos de ouvir este tipo de promessas. A palavra de Deus promete isto àqueles que são piedosos. Mas muitas vezes nós queremos ouvir então que Deus cuida de nós, Deus é bondoso, e isso também é verdade. Mas só quando o discurso é só este tipo de discurso, como este levita estava a fazer, não, Deus vai ser convosco, Deus vai vos abençoar, e nem sequer consultou o Senhor. Mas, no entanto, estes homens de Dan ficaram animados com estas palavras. No verso 8 continua: daí os espias voltaram para os seus, em Zorá e Estaol. Então o que é que têm para nos contar? Perguntaram os outros que os tinham enviado. E o que é que foi que encontraram? Devemos atacar? E eles responderam: vimos uma terra que é perfeita e que nos convém, é espaçosa, é fértil, é um território formidável, é um verdadeiro paraíso. O povo nem sequer estava preparado para se defender. Vamos, despachemo-nos, é Deus quem está a dar-nos esta terra. Vemos que estes espias ficaram animados pelas palavras bonitas que aquele levita lhes deu e de facto ficaram tão entusiasmados que conseguiram passar esse entusiasmo para aqueles que o tinham enviado a espiar a terra. E dessa forma eles saíram então para o combate. Mas antes de ir combater, eles passaram na terra onde o levita estava. E eles falaram com ele e desafiaram esse sacerdote a não ser um sacerdote só de Mica, um sacerdote daquela família, mas a tornar-se o sacerdote da tribo de Dan. Este homem, como era um mercenário, basicamente, ele aceitou
essa mesma proposta e foi então com os da tribo de Dan, sendo então sacerdote da tribo de Dan. Chegamos então assim ao capítulo 18, verso 30, e diz assim: Então instalaram os ídolos e designaram Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, mais os seus filhos para serem sacerdotes. Esta família manteve-se como sacerdote até à altura em que a cidade foi conquistada pelos seus inimigos. Portanto, os ídolos de Mica foram adorados pela tribo de Dan todo o tempo que o tabernáculo permaneceu em Silo. Vemos que agora este levita se junta a algumas outras pessoas, inclusive o neto de Moisés. Vejamos como o povo se está a afastar de Deus. Inclusive aquele que tinha recebido orientações do seu pai e do seu avô Moisés, agora ele próprio é sacerdote de ídolos. Tinham este ídolo de Mica e as pessoas adoravam, diz o texto bíblico, adoravam este ídolo. Moisés tinha deixado muito claro que deveriam de adorar só a Deus e nada mais. Mas, no entanto, o povo estava num afastamento espiritual e estavam a cair no relativismo moral. E nós vamos ver o que acontece de uma forma dramática no capítulo 19. Diz assim o texto bíblico: Nesse tempo em que não havia rei em Israel, havia um homem da tribo de Levi vivendo no extremo da região das colinas de Efraim, que trouxe para sua casa uma rapariga de Belém para ficar a viver com ele como concubina. E este texto mostra que este levita, que deveria ser um exemplo para a sociedade em termos da forma como se vive, ele estava a trazer para a sua casa uma concubina, uma outra mulher para conviver com ele em casa. Porém, a certa altura, ela abandonou-o por outro e regressou à casa do pai, em Belém, e lá ficou por 4 meses. Esta mulher gostou de outra pessoa, saiu dali e foi para a casa de seu pai. Vejamos que o texto bíblico, no livro de Deuteronômio, a lei que Moisés tinha dado, ele fala acerca destes comportamentos, destes relacionamentos, e dizia que o sacerdote nunca deveria tomar uma mulher que tivesse sido casada com outro homem. Muito menos, diz o texto bíblico, um homem que tivesse casado e depois a mulher o tivesse abandonado, ele não deveria retomar essa sua mulher que já tinha vivido com outro homem, porque isso era abominação aos olhos de Deus. No entanto, este levita vivia desta forma em paz. Mas este texto nos mostra depois, no capítulo 20, a forma como este povo viveu. Esta mulher foi-se embora, entretanto ele foi buscá-la à casa, trouxe-a de novo para a sua casa e a caminho parou numa cidade da tribo de Benjamim. Lá os homens violaram a mulher, queriam violar o homem, mas entretanto este levita cortou a mulher em pedaços e distribuiu-a pelas 12 tribos da nação de Israel. Vejamos como o povo se está a afastar moralmente. Ele afastou-se de Deus, agora há um relativismo moral completamente anárquico, as pessoas fazem o que querem e em seguida nós vemos que há uma anarquia política também. O povo, quando está em desgraça, não precisa de reformas políticas, não precisa de outras reformas além da reforma espiritual. É necessário que o povo se encontre em primeiro lugar com Deus. E era isso que o povo não estava a fazer. E infelizmente este capítulo 21 do livro de Juízes, no verso 25, termina desta forma: Não havia, pois, rei em Israel naquela altura, e cada um fazia o que bem lhe parecia aos seus próprios olhos. Vemos como esta era a filosofia de vida deste povo. Eles afastaram-se de Deus, eles relativizaram a sua moral e então conduziram-nos a uma anarquia também política. É necessário que cada um de nós retome as suas origens, retome aos princípios de vida e aos padrões de vida que a Bíblia ensina. Só dessa forma nós podemos realmente viver numa sociedade melhor. No próximo programa nós iremos continuar a estudar, agora sim, o livro de Ruth, que de alguma forma é uma continuidade do livro de Juízes. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.